Boa tarde. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu andei matutando hoje, até vou fazer o Twitter quando eu acabar aqui. Nós devemos estar chegando a semana que vem em 70 milhões de visualizações lá. E eu quero fazer uma live lá no Velho General para comemorar. Essa semana eu publiquei um artigo no Velho General, é um artigo que é para assinantes, mas que ele fala sobre a parceria entre Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Ricardo, Cristiano, vocês estão me ouvindo aí? Dá um alô, retorno do som, você. Ricardo, estou ouvindo muito bem? Ah, tranquilo. Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Obrigado, professor. Gente, olha só, eu vou fazer a apresentação dos meus convidados. Um deles nem precisa, porque é o tal de professor Ricardo Cabral, que vocês conhecem, tem um fã-clube aqui fantástico, tá? Ricardo é uma das pessoas assim... Pô, primeiro que um dos melhores comentaristas do Brasil, que escreve bem pra caramba também, ele tem essas duas características, né? Tanto a capacidade de falar bem, de conduzir o público, como de escrever também, que ele é um escritor de mão cheia, tá? E é uma presença constante aqui, a gente fica muito feliz, então seja bem-vindo a bordo, professor Ricardo, você que já é habituê aqui. E o nosso outro convidado é o Cristiano Alves, tá? Ele é estudante de Relações Internacionais, fala russo, conhece muito aquela região. Inclusive, é ele que dá as aulas de russo do curso do Nelsinho Mendes, do canal Falando Geral. Então, gente, sejam bem-vindos a bordo. Ricardo, vou passar a bola para ti, para fazer aí as boas-vindas aí e a gente começar a nossa live. Uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a você que está nos assistindo, né? Sejam bem-vindos a essa live em conjunto aqui, o Arte da Guerra com História Militar em Debate. É sempre um prazer, né, estar aqui no canal para a gente trazer convidados super especiais, né, como o Cristiano Alves. É interessante, um pesquisador novo, com garra, né, com coisa, pesquisando temas diferenciados, né, saindo daquela mesmice que nós temos na academia, né, que às vezes com temas que, meu Deus do céu, bem, mas, Cristiano, seja muito bem-vindo, né? Aqui estamos esperando as suas colocações, as suas informações. É muito interessante, né? Nós aprendermos muito como aconteceu, né, o Maidan e entender o processo, né? Porque ele, vira e mexe, está se repetindo, né? Bem, boa noite, meu amigo. Cristiano, a bola está contigo. O que aconteceu no Maidan e o que nos impacta aí hoje? Está contigo a bola. Seja bem-vindo à bola. Primeiramente, muito boa noite a todos, ao professor Ricardo Cabral, ao comandante Robinson, do canal Arte da Guerra. Eu sou o Cristiano, do canal Cristianograd, no Telegram. Tenho também o meu canal no YouTube, que é o canal Camarada Comissário, que é, antes de qualquer coisa, um canal de compartilhamento de pesquisa. Há muitos conhecimentos essenciais à vida, essenciais ao povo brasileiro, principalmente no que diz respeito a Euromaidan. Por quê? Porque quanto mais eu estudo sobre a Euromaidan, mais eu tenho conhecimento de como funcionam processos políticos, golpes de Estado, mudanças bruscas de poder. É muito importante a gente enfatizar que isso é um tema de grande seriedade, um tema importantíssimo. Não se trata de uma conversa de boteco e muito menos conversa de bêbado, porque eu já vi alguns canais que se dizem de geopolítica, mas que normalmente o que nós vemos são ameaças por parte de pessoas que muitas vezes não têm o menor conhecimento do assunto. Torcida de futebol, aliás,
o Maidan envolve muito essa questão de torcida de futebol, que torna o assunto ainda mais interessante. São pessoas, muitas vezes, completamente amadoras, completamente diletantes, não somente no Telegram, como até mesmo na grande mídia. Nós vemos também simplificações, vemos uma grande quantidade de generalizações, até mesmo absurdas. E até mesmo pessoas que muitas vezes querem defender um dos lados, lançam ataques pessoais, como, por exemplo, existe até um blog ucraniano que lançou uma série de ataques difamatórios à minha pessoa, exatamente em razão de pesquisas que eu tenho já desde muito tempo disponibilizado para o povo brasileiro. Pesquisas essas feitas em línguas diferentes. Eu consultei fontes interessantíssimas, como, por exemplo, o especialista em nacionalismo ucraniano, que é o John Armstrong. John Armstrong tem um trabalho, uma monografia bastante detalhada sobre o nacionalismo ucraniano, que inclusive está no site da diáspora ucraniana, ou seja, é um trabalho, inclusive, legitimado pela própria diáspora ucraniana nos Estados Unidos, que serviu de base para essa pesquisa. Utilizei também um trabalho que foi essencial, eu, inclusive cheguei a conhecer o autor desse trabalho, que é o Euromaidan imени Степана Бандеры, do Stanislav Bushok, que ele tem uma área interessantíssima, comandante, que eu, pelo menos, nunca vi ninguém aqui no Brasil que faz um trabalho parecido, que é aquilo que é chamado de psicologia política, ou seja, ele analisa grandes acontecimentos políticos, inclusive pelo lado psicológico, algo inédito, eu nunca vi nada parecido aqui no Brasil. Ele tem um trabalho que, inclusive, já foi premiado, que, no meu humilde entender, é o melhor trabalho que existe sobre a Euromaidan, além de outras fontes e artigos essenciais para que a gente possa compreender a dinâmica destes acontecimentos, que esse ano, quer dizer, completam 10 anos, e nessas horas a gente vê que o tempo voa. Bom, primeiramente, o que a gente precisa entender sobre a Maidan? Primeiro, de onde vem esse nome Maidan? Já vi algumas pessoas falando em Maidan, né? Mas o correto é Maidan. Maidan é um termo que vem da língua ucraniana e originalmente da língua túrquica. Ou seja, os turcos costumavam chamar locais de reunião, onde as pessoas se reuniam, de Maidan. Uma feira, por exemplo, o mercado era uma Targovaya Maidan, quer dizer, uma praça de comércio, uma praça de reunião. Como que esse termo chegou na Ucrânia? Nós sabemos que a península da Crimeia, parte da Ucrânia, foi durante muito tempo dominada, ocupada pelos turcos. E é daí que vem muitas palavras, não só para a língua ucraniana, como também para a língua russa. A própria palavra, por exemplo, tavares, que nós trazemos como camarada, é uma palavra que vem da língua túrquica e passa para a língua russa, para a língua ucraniana também, como foi o caso da palavra Maidan. Um exemplo de como funciona esse sistema de Maidan nós podemos ver no grande romance do escritor Nikolai Gogol. Nikolai Gogol escreveu aquele que é, a propósito, meu romance favorito, Taras Bulba. Temos um momento em que se reúnem os cossacos, começam a bater os tambores para depor o seu ataman, o seu Kashevoi. É claro que se trata de uma história que se passa no século XVII, né? Portanto, numa configuração política completamente diferente. E o que nós vimos em 2013 foi quase uma repetição do que nós vimos em 2004. Por que eu digo que quase uma repetição? Porque em 2004 também aconteceu uma Maidan que, inclusive, incorreu em uma mudança de poder. Uma grande manifestação que contestou a vitória do Viktor Yanukovych. Ele havia sido eleito nessas eleições, mas a União Europeia caiu em cima, houveram grandes manifestações e acabou sendo realizada uma nova eleição que deu a vitória ao Viktor Yushchenko. Por muito tempo governou a Ucrânia. Lembrando que antes o Viktor Yanukovych era o primeiro-ministro da Ucrânia. Era um político já, como se diz, de carreira.
Essa primeira Maidan ela teve um caráter democrático-liberal, muito diferente da Maidan que nós vimos em 2013, 2014, que já teve um caráter político completamente diferente. Segundo o Stanislav Buschok, se tratou de um movimento político que já tinha um caráter não mais democrático-liberal, e sim liberal e conservador. Um movimento que envolveu grandes forças de extrema-direita, para ser mais exato, forças neonazistas. Estou falando aqui de organizações que adotavam denominações tais como social-nacionalista. Agora, novamente, social-nacionalista. Isso lembra alguma coisa? Já se diziam, né, nas aulas de matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. Nacional-socialismo invertido. Né? Exatamente. E o que é mais interessante, comandante, sobre o Partido Nacional, sobre o Partido Social, para ser mais exato, né, aqui para ser a título de honestidade, Partido Social Nacional da Ucrânia. Só que aqui esse nacional não é nacional no sentido de ser ucraniano, porque etimologicamente o próprio da Ucrânia ou ucraniano já deixa a entender que se trata de um partido que tem, quer dizer, a sua base operacional na Ucrânia. Esse nacional se refere a nacionalista, só que precisamente a nacional-socialista, ou seja, aquela mesma ideologia pregada por Adolf Hitler na Alemanha e por muitos outros nomes na Europa. E eles basicamente fizeram essa inversão de termos. É verdade que na Maidan ele já não se chamava mais social nacional. Ele acabou adquirindo uma outra denominação. Ele se chamava Svaboda, nome que esse partido adotou ainda em 2004. Em 2004, esse partido ele se rebatizou, digamos assim, ele fez aquilo que na política é chamado de rebranding, ou seja, quando o partido ele ganha um novo nome, normalmente para dar uma maior apresentabilidade, para que ele se torne mais apresentável para as massas. Mas antes de falar desse partido, é interessante nós entendermos que a Maidan ela não foi um evento como aqueles que nós tivemos, por exemplo, em 2013. Ela foi um evento muito longo. Inclusive, há alguns debates no próprio meio acadêmico sobre a real duração da Maidan. Um evento que durou mais de 3 meses, mas que se nós pegarmos, por exemplo, os antecessores da Maidan, ainda no ano de 2013, nós tivemos, no verão, em especial em agosto, uma série de manifestações, que inclusive tiveram um caráter pacífico. Nós tivemos a Maidan iniciando no final de novembro, até o dia 28 de novembro, ainda se podia clamar que se tratava de uma manifestação pacífica, até que elementos de extrema-direita, elementos de choque, né, os chamados Malotchik ou Sturmavik, né, as Sturmabteilung, ou seja, os homens, as tropas de assalto, exatamente, fossem realmente para cima de policiais, e esses, por sua vez, usando-se de uma perspectiva legal, que inclusive é possível no Brasil, também retrucavam com a força. Esse movimento, ele, a partir daí, ganhou um caráter completamente diferente. Quando surgiram na mídia fotos de policiais atacando manifestantes, então vieram basicamente grupos, normalmente em ônibus, de praticamente todas as partes da Ucrânia, em especial do oeste da Ucrânia, para constituir ali destacamentos de choque. Eles apareciam geralmente com correntes, são fotos que correram o mundo, diga-se de passagem, fotos de excelente qualidade. Eu sou um entusiasta da fotografia, um fotógrafo amador por enquanto, e fotografias realmente muito boas, que traziam geralmente o quê? Homens encapuzados, uniformizados e geralmente armados com correntes, e depois também com outros artefatos, e até mesmo mais tarde com armas de fogo. Essa Maidan, ela durou aproximadamente 3 meses, apesar de que depois desses 3 meses nós tivemos um momento de triunfo, um triunfo em que esses revoltosos,
Eles basicamente tomaram o poder e praticaram atos de vandalismo e mesmo de terrorismo, como foi o caso, por exemplo, do massacre de Odessa, que ainda é considerado parte da Maidan, e alguns até mesmo consideram como sendo parte da Maidan o bombardeio de Lugansk, quando caças Su-25 da Força Aérea Ucraniana lançaram ataques de mísseis contra a administração pública, que seria o equivalente aqui no Brasil a uma prefeitura, na cidade de Lugansk. Então, nós estamos falando de um acontecimento de grandes proporções e que teve todo um orquestramento, comandante. O orquestramento por quê? Primeiro, porque nós estamos falando de um país que recebeu, de acordo com a própria senhora Hillary Clinton, e especialmente de acordo com a própria senhora Victoria Nuland, os Estados Unidos enviou oficialmente à Ucrânia 5 bilhões para, nas palavras dos americanos, promover a democracia no país. Promover a democracia, segundo eles, isso foi feito entre 1991 e 2013, e isso somente falando em números oficiais. Por que eu digo isso? Porque se nós pegarmos todas as fotos da OTAN, qualquer pessoa que tem conhecimentos mínimos de logística e principalmente de intendência sabe que isso foi algo muito bem orquestrado por pessoas que entendiam o que estavam fazendo. Por exemplo, banheiros públicos. Banheiros públicos muito bem colocados, completamente alinhados. Claro que banheiros públicos também requerem a limpeza. E, normalmente, as pessoas não fazem essas limpezas de graça. Geralmente, isso é feito até mesmo com caminhões, com máquinas que, enfim, tiram as impurezas despejadas nesses banheiros. Comida tem um custo, né? Já existe o ditado, não existe almoço grátis. Nesses locais havia pontos de banho e até mesmo piano. Se você... Como deixar com o Google aberto, assim. Mas não tinha como rastrear o dinheiro que estava financiando, porque essas coisas custam, né? Essas coisas custam. Não tinha como rastrear isso aí? Comandante, quando nós falamos em números oficiais, por exemplo, números que, segundo os americanos, foram entregues ao governo ucraniano, eles dizem o seguinte, que esse dinheiro foi dado para ONGs. ONGs de direitos humanos, ONGs que promoviam os chamados valores ocidentais. Não é por acaso que a Ucrânia é muito famosa por movimentos, por exemplo, feministas, LGBTs, movimentos alinhados com outros movimentos que existem, por exemplo, e são bastante ativos no Ocidente, e que acabam exercendo aquilo que nós chamamos na política de soft power. Então, essa é uma vertente, e claro que operações como essa, quando se trata de dinheiro, por exemplo, em mala, né, ou como se diz aqui no Brasil, dinheiro na cueca, isso é algo impossível de se rastrear. Ainda havia, claro, a participação de oligarcas também. É preciso entender que a Maidan, ela também foi um conflito entre as oligarquias dominantes da Ucrânia. Oligarquias, como, por exemplo, aquelas alinhadas com o oligarca Petro Poroshenko, dono dos chocolates Rochen, ele que, inclusive, depois veio a se tornar o presidente da Ucrânia. E, claro, a própria oligarquia, mas aí já do lado, digamos, do poder, alinhada com o presidente Yanukovych, que também, como se diz, não era flor que se cheire, um presidente corrupto, um presidente que o próprio historiador militar Boris Yulin definiu como sendo basicamente um gangster maquiado de presidente. O Yanukovych, para quem não sabe, na época da União Soviética, era um ladrão, inclusive chegou a ser preso, chegou a cumprir o termo dele e depois se envolveu na política. Então, quer dizer, eram forças que tinham seus problemas. A Ucrânia, um Estado extremamente corrupto, não só durante o Yanukovych, como durante a própria época do Yushchenko. Do que eu estou falando aqui, quando eu falo em corrupção? Um nível de corrupção a níveis astronômicos.
eu conheci um casal de estudantes de medicina brasileiros que estudaram em Kursk, na Rússia. Cristiano, só um minutinho. A gente vai continuar aqui. O professor Ricardo quer fazer uma pergunta para ti. Deixa eu só pedir o like aqui. Pessoal, vamos dar o like, vamos compartilhar. Vamos botar nos grupos de WhatsApp, Telegram, tá? Eu vou colocar para vocês aí embaixo o Pix do História Militar em Debate, tá? Vocês dão uma olhadinha aí, vamos apoiar os canais, porque as mídias independentes, elas sofrem muito. Toda hora eu tenho vídeo meu desmonetizado. O problema da desmonetização não é que o YouTube ele surrupia a verba do canal, ele também surrupia o alcance, que para mim é pior ainda. Eu prefiro atingir mais público, tá? E ter uma receita menor do que ter uma receita astronômica e ficar com o público pequeno. Por isso que a gente joga pouco, procura evitar muita propaganda aqui no canal. Mas, então, vamos colaborar com as mídias independentes. O pessoal que puder dar o Pix, o pessoal que puder dar o Superchat, Super Sticker. Gente, o Super Sticker e o Superchat, mesmo pequeno, mesmo de R$1, R$2, R$5, ele turbina o algoritmo do YouTube. O algoritmo entende, aquela live tá bombando, vamos jogar a gente para lá. É assim que a gente cresce, é assim que a gente muda os assuntos militares e transforma o Brasil, tá? Então vamos dar o like, compartilhar e botar em todos os grupos aí. Professor Ricardo, vou passar para ti aí, tá? Para a próxima pergunta e a gente devolve para o Cristiano, tá? Contigo a manobra. Vê se não tem nada teu aberto aí, tá, Ricardo? Que às vezes dá microfone. Tá, eu vou ver aqui. Tá contigo aí. Bem, Cristiano, aqui uma questão que eu quero colocar, que quando você está falando, você fala das questões, mas a gente viu muita gente na rua, né? Houve uma demanda popular, né? Alguma coisa sempre tem, né? Sempre temos, pode ser estimulada, pode ser feito de alguma outra maneira, mas tem demanda popular, e tem gente, é só ver as fotos, muita gente, não é só nem você levando ônibus de torcida, etc., vai conseguir botar como. Acho que foram 1 milhão de pessoas na praça lá. Então, houve uma demanda popular, havia um certo sentimento popular, apesar, claro, que ele pode ter sido influenciado por atores externos, etc. Como é que você viu isso? Como é que você vê esse sentimento? Porque isso faz parte do jogo social. Tem gente que é contra, gente que é a favor, e na eleição se viu exatamente isso. Inclusive agora na Sérvia. Você saíram populares a favor, né, da manutenção do resultado da eleição. E o cenário não é semelhante? Ou só foi a agitação externa que provocou o Maidan? Excelente pergunta, professor. Antes de qualquer coisa, é necessário entender que eu havia falado anteriormente sobre o nacionalismo ucraniano, no canal Falando Geral, inclusive para quem quiser entender melhor essa ideologia e o que ela tem de diferente de outros nacionalismos, né? Eu acredito que eu fiz 4 ou talvez 5 vídeos com o Nelson no canal Falando Geral, tratando dessa ideologia, que é uma ideologia instigada de fora para dentro. Mas é importante nós frisarmos que não se tratou apenas de ônibus que trouxeram manifestantes. Existe uma pesquisa feita, inclusive, por um sociólogo ucraniano renomado. Essa pesquisa, inclusive, essa pesquisa, inclusive, foi uma das minhas fontes de pesquisa, que é do Volodymyr Paniotto. O Volodymyr Paniotto, ele inclusive é um doutor, um sociólogo, diretor do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, e a sociologia é uma área muito valorizada na Rússia e na Ucrânia, que trata exatamente de como os números da Maidan eles se multiplicaram. Quando os protestos começaram, em novembro de 2013, o número aproximado de manifestantes, segundo os dados do doutor Volodymyr Paniotto, eram algo entre 50 e 100 mil pessoas, o que considera, de fato, é um número grande. Não é a maioria da população ucraniana, mas é o suficiente para encher uma rua.
E tem um detalhe importante, como muito bem demonstra o doutor Volodymyr Paniotto, inicialmente havia, na realidade, duas Maidans. Uma Maidan que acampava em frente à sede do governo ucraniano, uma Maidan propriamente dita na Praça da Maidan, para ser mais exato, na Maidan Nezalezhnosti, ou seja, Praça da Independência, que é a que aparece, inclusive, no encarte desse vídeo, e havia uma outra Maidan, que se encontrava em um outro local, que já tinha uma reivindicação completamente diferente. Qual era essa reivindicação? Entrar na Europa. Esse, aliás, foi o motivo inicial, foi uma pergunta excelente, inclusive, eu poderia, inclusive, até passar batido, porque é um assunto muito extenso. Então, inicialmente, quando o governo Yanukovych rejeitou a decisão de assinar um acordo de associação com a União Europeia, um grande número de pessoas realmente foi às ruas, formando, então, duas Maidans. Uma que exigia a saída, o impeachment do presidente Viktor Yanukovych, e uma outra Maidan que estava preocupado com, inclusive com questões sociais, previdenciárias, e que entendia que o caminho europeu seria o melhor caminho para a Ucrânia. Até aí, eram manifestações pacíficas, até o dia 28 de novembro. Até o momento em que aparecem esses destacamentos, essas tropas de choque, e vão para cima da polícia. Naturalmente, foram rechaçados por uma tropa conhecida como Berkut. Berkut, para quem não sabe, é uma grande águia do espaço eurasiático, e essa tropa recebia esse nome. Quando eles retrucam, usando também a violência, então isso aparece em todos os lugares, inclusive na mídia mundial, e, como muito bem demonstra o professor Volodymyr Paniotto, é a partir daí que o número começa a duplicar, até o ponto em que, em dezembro, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas reunidas nessa praça. E é importante a gente entender aqui que essas pessoas tinham, via de regra, reivindicações diferentes. Nem todas queriam necessariamente a saída do Yanukovych, mas esse momento, o momento em que o Berkut ele retruca, é quando o número de manifestantes ele começa a aumentar. E claro que havia outras coisas que também contribuíam para isso. Por exemplo, piano instalado na própria Praça da Maidan. Lembrando que isso durante um mês frio, um mês de inverno. Qualquer pessoa aqui que já esteve em um país frio sabe que você ficar no meio de uma praça, né, no inverno não é para qualquer um. Você precisa de aquecimento, você precisa, quer dizer, de toda uma estrutura montada e que, naturalmente, se envolve muito dinheiro. Um detalhe interessante da pesquisa dele, ele menciona, né, que a partir de novembro, por exemplo, na noite de 30 de novembro, né, uma das razões do aumento, 70% dos entrevistados respondeu que a razão foi a repressão. 54% respondeu que o resultado deles estarem na praça era a recusa do Viktor Yanukovych de assinar o acordo de associação com a União Europeia. E ainda havia, por exemplo, 50% respondeu, 50% ainda respondeu que uma razão menor para isso era a tentativa de mudar a vida na Ucrânia, e 39% de fato tinham interesse de mudar o poder na Ucrânia. Então, Luciano, permite uma pergunta? A Luciana Gontijo colocou aqui uma questão que eu acho importante. Ela estava perguntando sobre o papel dos hooligans, das torcidas organizadas, na organização do movimento e depois da formação de milícias e até na repressão e na violência que veio a seguir, que dá ensejo uma série
de intervenções, etc., que vai dar, lá na frente, consequências até um tanto quanto desastrosas. Você tem, assim, para responder a nossa espectadora, a Luciana Gontijo, sobre essa questão dos hooligans e a sua participação? Obrigado. Isso demandaria horas, mas eu vou procurar responder de forma bem resumida. Bom, primeiramente, quem foram essas pessoas que atacaram o Berkut e iniciaram provocações contra a polícia? Segundo todas as fontes disponíveis, se tratavam de membros da organização conhecida como Svoboda. A organização Svoboda, ela é muito conhecida por uma bandeira com uma mão fazendo os 3 dedinhos, que é uma referência ao tridente, símbolo da Ucrânia, que é, por sua vez, um rebranding, ou seja, um renome para o Partido Social Nacional da Ucrânia. O que é esse Partido Social da Ucrânia? Por que é indispensável a gente entender a história dele, não só dele, como de organizações análogas, para a gente entender como que esses partidos conseguiram ter tanto destaque ali na Maidan. É claro que nós tínhamos, mais de 1 milhão de pessoas, e seria uma ingenuidade pensar que todos esses 1 milhão de pessoas eram membros de organizações neonazistas. Não. Como seria também uma ingenuidade acreditar que, durante a Revolução Francesa, todos os revolucionários franceses eram leitores de Voltaire ou do Barão de Montesquieu. Claro que não. Normalmente, esses golpes, todos esses grandes movimentos, eles acontecem quando uma elite, eles capitaneiam as massas e acabam levando as massas para essa ou para aquela direção. Então, aqui eu faço uma rápida regressão no tempo, volto para o ano de 1991. O ano de 1991, que foi um ano, digamos, de um grande triunfo para o nacionalismo ucraniano e principalmente para nomes como Stepan Bandera, Roman Shukhevich e principalmente Dmitry Donsov. Aconteceu uma coisa com a qual os nacionalistas ucranianos sempre sonharam: a independência do Estado ucraniano, o surgimento da Ucrânia enquanto um Estado soberano. Só que havia um pequeno porém aí, professor. É que, ao contrário do que queria Stepan Bandera, ao contrário do que pregava Yaroslav Stetsko, autor de 2 Revoluções, livro sobre o nacionalismo ucraniano, ela não se deu por meio da revolução, mas sim por meio da eleição. Ainda na época da União Soviética, nos últimos meses de sua existência, em agosto, foi realizado um referendo que advogava pela secessão da Ucrânia da União Soviética, o que foi, por sua vez, concretizado na noite de 25 de dezembro de 1991. A partir daí, membros de uma organização clandestina, na época, uma organização surgida na época da perestroika, chamada UNA-UNSO, que por sua vez também teve outro nome previamente, ela acaba formando um partido político que viria a ser chamado de Partido Social Nacional da Ucrânia. Qual era a base desse partido? Primeiro, eu quero falar rapidamente da base e também dos seus líderes, que é uma parte interessantíssima. A base desse partido eram pessoas que defendiam o nacionalismo ucraniano, naturalmente. Eram pessoas associadas com o movimento colaboracionista que colaborou durante a época da Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler, com os seus invasores. Pessoas associadas com as ideias de Stepan Bandera e de Roman Shukhevich. Só que essas pessoas eram geralmente, digamos, eram já tiozões. Eram pessoas, alguns também já tinham uma certa idade. Lembrando que um dos membros da UNA-UNSO era o filho de Roman Shukhevich, que passou boa parte da sua vida numa prisão na União Soviética. Eram pessoas que tinham, toda uma afiliação com um pensamento que havia sido, e com uma organização que havia sido derrotada
durante a Segunda Guerra Mundial e condenada pelos governos de diversos países, não só da União Soviética, como também da Polônia, por exemplo, e também de outros estados. Ô, Cristiano, só lembrando os nossos ouvintes que a resistência ucraniana matou o general soviético Vatutin, tá? Em 1900 na arrancada para a Polônia. Então esses caras eles estavam ligados mesmo com os nazistas. Isso é pouco comentado, gente. O Vatutin era um dos maiores cérebros, né, de planejamento da falecida União Soviética, e a resistência matou ele. Só para ilustrar aqui para o nosso pessoal. Vou passar para ti aí. Obrigado. E tem um detalhe interessante. Eles mataram não somente um general soviético, como depois da Segunda Guerra Mundial, eles inclusive mataram também um general polonês, que inclusive depois foi proclamado como herói da Polônia. Isso já depois da guerra, quando eles se organizaram. Mas, enfim, voltando. O fato é que todos esses caras eram, em grande parte, digamos, já tiozões, né? Havia idosos também. Eles precisavam de uma base partidária. E onde é que eles vão buscar essa base partidária? Eles constituem uma organização afiliada ao Partido Social Nacional, chamada de Patrioty Ukrainy. Patrioty Ukrainy, ou seja, Patriotas da Ucrânia, era uma organização que estava afiliada ao Partido Social Nacional e que visava exatamente constituir, era o órgão da juventude deste partido. E onde que eles buscavam esses jovens? Eles tentaram buscar primeiro no movimento skinhead. E a segunda fonte, o movimento skinhead não deu muito certo como base, como juventude desse partido, porque eles eram considerados desorganizados. Eles vão buscar exatamente nas torcidas de futebol. As torcidas de futebol acabam se mostrando como uma base para a juventude desse partido. E depois eles ainda vão buscar em outro local, que é as faculdades de educação física. Afinal de contas, você tem um jovem forte ali praticando esportes, é ideal para ser a sua guarda do partido para um evento e principalmente para também participar de ações agressivas contra outras organizações políticas. Então, o que celebrizou esse movimento, o que o tornou, digamos, conhecido na Ucrânia? Um dos primeiros atos de violência do Partido Social Nacional da Ucrânia foi quando eles atacaram um grupo de idosos. É verdade que também havia jovens, mas em quantidade muito menor. Eles convocaram, foi em 1900 e... foi ainda nos anos 90. Nos anos 90, estava acontecendo uma manifestação dos comunistas. Essa manifestação, por sua vez, se deu em um local que os nacionalistas ucranianos consideravam como sendo um espaço dele, reuniram esses jovens e atacaram idosos, atacaram jovens também. Foi uma ocasião em que, inclusive, né, os cursos de educação física, eles chegaram a reunir 500 jovens desses cursos de educação física e partiram exatamente para cima desses manifestantes. Então, esse foi um dos primeiros atos que aconteceu no oeste da Ucrânia, que viria a ditar os atos que eles viriam a cometer, que eles viriam praticar posteriormente, ou seja, atacar manifestantes. Que a gente, já que você está falando disso, que a gente pode colocar que também é uma pergunta, eu pediria assim, se você puder ser mais direto, né, por favor. O Rodrigo Giamoni, ele coloca uma questão também muito boa, né? Além das torcidas, né, ele coloca as milícias, né, neonazistas. Ele fala especial do Azov, mas sabemos que tem outras milícias que atuaram no Maidan, né, e que foram fundamentais
para, vamos dizer, o desencadear dos vários eventos. Essas milícias já estavam nesse nível de organização? Elas já tinham um papel já preponderante? Já? É isso? Sim, exatamente, porque esse ato, por exemplo, que eu estou mencionando aqui, de ataques a manifestações políticas, é exatamente quando eles começam a formar essas milícias. Milícias essas que começaram a ser formadas a partir de jovens, de hooligans, de torcidas de futebol, de skinheads também, mas que os skinheads eles não demonstraram, digamos, um nível suficiente de organização, eles acabaram optando pelos hooligans. E é importante a gente entender que o Partido Social Nacional ele não foi o único movimento. Aliás, já que ele falou em Azov, qual era o símbolo do Partido Social Nacional da Ucrânia? Era uma runa utilizada pela Alemanha nazista, conhecida como Volksangel. Volksangel, que também é conhecida como o gancho do lobo. Ela é parecida com um N, só que com um traço no meio. Esse foi o primeiro símbolo do Partido Social Nacional da Ucrânia, depois trocado pela bandeira azul com os 3 dedinhos, e que esse símbolo depois viria a ser adotado pelo regimento Azov. O regimento Azov que reunia membros do setor direita, o setor direita que foi formado em novembro de 2013, reunindo organizações neonazistas como o Trizubets Stepana Bandera, ou seja, tridente de Stepan Bandera, membros do Patriota Ucraína, né, aqui falando rapidamente, o Patriota Ucraína, que era a juventude do Partido Social Nacional, depois se desligou do Partido Social Nacional. E por quê? Porque em 2004 o Partido Social Nacional ele mudou de nome e isso aí foi considerado como uma traição pelos jovens nacionalistas ucranianos. Eles consideravam que o partido havia se liberalizado. Isso é um ponto importante. Organizações como outras análogas ao Partido Social Nacional e que tinham como o objetivo exatamente a ideologia de Stepan Bandera. E aqui tem um ponto, inclusive, interessante, quando a gente trata, né, da ideologia dessas organizações, é que a gente fica se perguntando, não, mas se eles eram todos neonazistas, então por que tinha tanta organização, por que tinha tanto racha entre eles? Havia uma razão para isso. Havia, aliás, várias razões, uma delas era o programa. O programa dessas organizações, por exemplo, uma dessas organizações, começando aqui pelo próprio Partido Social Nacional da Ucrânia, era uma organização abertamente antissemita. O líder dessa organização, Aler Tjarnybok, que inclusive aparece na Praça da Maidan, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que John McCain, ele já foi um parlamentar ucraniano, mas perdeu o mandato dele em razão de discursos abertamente antissemitas. Discursos esses onde ele pedia para que a Ucrânia fosse completamente extirpada, para que na Ucrânia os elementos, eles diziam, né, os elementos judaico-moscovitas fossem completamente extirpados da Ucrânia. Ou seja, para eles não tinha nem mais e nem menos. Todos os russos, todos os judeus, até o último deles tinha que ser escorraçado da Ucrânia. Essa era a ideologia perseguida pelo Partido Social Nacional, que depois muda o seu nome para Svoboda, ou seja, liberdade. Porém, havia outras organizações que eram mais flexíveis. Uma dessas organizações, por exemplo, ela tinha uma visão completamente diferente da questão judaica e até mesmo da questão dos russos. É preciso lembrar aqui que Stepan Bandera foi a favor da criação do Estado de Israel. É uma coisa que pouquíssima gente sabe. E isso explica, comandante, o porquê de nós vermos, por exemplo, membros do Azov que foram para Israel. O porquê de judeus vestindo o uniforme do exército ucraniano e, inclusive, adotando símbolos, né, posando com símbolos nacionalistas. Por quê?
porque uma dessas organizações, ela tinha uma visão mais aberta, mais ampla. O próprio Stepan Bandeira, isso é uma coisa que pouquíssima gente sabe, ele tinha a visão de que todos aqueles que quisessem ajudar, o próprio Dmitry Yarosh, ele faz questão de citar constantemente esse discurso do Bandeira, no qual ele diz que todos aqueles que quiserem ajudar na construção de uma grande Ucrânia devem ser recepcionados no meio nacionalista ucraniano. Só que o Alir Tjarnybok, o Partido Social Nacional da Ucrânia, não compactuava com essa versão. Isso aí explica exatamente, acredito que aqui eu respondi a pergunta que foi lançada. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luciano. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que fica nesse pessoal neonazista, antissemita, né, com toda essa visão que a gente tem, que relembra o circo de horrores da Alemanha de 1930, né? Como é que fica ser governado por um judeu? Que é o caso do Volodymyr Zelensky. A gente não pode esquecer que o Zelensky é judeu, bem como alguns financiadores dele. Como é que esse pessoal reage a essa situação toda? Só lembrando, só um minutinho, tá, Cristiano? Gente, vamos dar o like nos dois canais aí, vamos compartilhar. Eu vou colocar já, daqui a pouco sai o Pix do Arte da Guerra, do História Militar em Debate. A gente está sempre tentando apoiar as mídias independentes, que é para crescer. Professor Ricardo, vai ter live depois dessa daqui? Fechado aí. Fechado. Tá fechado. Peraí. Oi, tá esperando terminar aqui para iniciar lá. Vai ser um... Né, no caso aí, já vou emendar aqui. Tá. Então, Cristiano, a pergunta aí, como é que fica esse pessoal com relação ao Zelensky? Tá contigo a manobra aí. Vamos dar o like, pessoal. A ideologia nacionalista ucraniana, ela dá uma brecha. Ela dá uma brecha para essa questão. Se nós procurarmos, por exemplo, os textos de Dmitry Donitsov, nós encontramos elementos antissemitas, mas a Bandeira, por exemplo, ele já tinha uma visão mais aberta. Ele entendia que judeus que quisessem contribuir para a causa do nacionalismo ucraniano deveriam ser recepcionados. Dmitry Yarosh, por exemplo, ele diz que até mesmo um russo que queira contribuir para a causa nacionalista ucraniana, ele também deve ser recepcionado com a condição dele se manifestar permanentemente contra o chauvinismo russo. Tem, inclusive, o meu canal, ele é um canal que também traduz filmes russos. E uma das apresentações foi do filme Solntsepyok, O Sol Abrasador. Tem um personagem que é um personagem russo, né, e que inclusive tem, como é que pode? Um Mascalь está aqui no meio de nós nacionalistas ucranianos, e um dos personagens, não, ele veio aqui para nos ajudar, veio para ajudar na causa do nacionalismo ucraniano. Então, o nacionalismo ucraniano, dependendo da organização, lembrando aqui que até o momento nós só falamos basicamente do Partido Social Nacional, nós não falamos da ideologia de outras organizações, nem de sua história, que até mereceria um episódio à parte. Mas algumas organizações, elas são um pouco mais abertas quanto a essa questão nacional. O Partido Social Nacional, não. O Partido Social Nacional, o comandante, só para você ter uma ideia, eles tinham uma publicação chamada, inclusive uma publicação na década de 2000, mesmo depois do rebranding do partido. Uma publicação, um jornal chamado Social Nacional. Para se ter uma ideia, sabe o que eles usavam para promover o racismo desse partido, comandante? O boxe dos irmãos Klitschko. E que pese a posição política deles, né, excluindo-se essa parte, temos que, convenhamos, que eram grandes boxeadores. Na década de 2000, o Jornal Social Nacional escreveu um artigo no qual eles classificavam o boxe dos irmãos ucranianos como sendo um boxe mais de esgrima, onde se utilizava mais a inteligência, ao mesmo tempo em que eles criticavam o boxe dos negros como sendo um boxe que utiliza exclusivamente a força e que usa menos a inteligência. Então, eles, pegaram um esporte como o boxe para promover uma visão absolutamente distorcida e completamente errada, com o intuito de promover o racismo.
Essa mesma prática foi adotada quando uma representante afro-ucraniana chamada Gaetana, ela é uma cantora muito famosa, afro-ucraniana, representou a Ucrânia num concurso conhecido como Eurovisão, ou Eurovidение em ucraniano. E quando ela cantou, quer dizer, representando a Ucrânia, convenhamos que esse concurso geralmente traz, né, música pop, o Jornal Social Nacional criticou a cantora, alegando que alguém que assistisse a esse concurso poderia pensar que a Ucrânia é um país que está não na Europa e sim na África, e que, ao mesmo tempo, eles diziam que ela não representava a música ucraniana, não tinha nada a ver com ela era uma cantora talentosa, mas que não tinha nada a ver com a cultura ucraniana, e que ali deveria estar a cultura ucraniana representada. Quer dizer, esses pressupostos ideológicos, eles são extremamente importantes para que nós possamos compreender que forças capitanearam a Maidan. O professor perguntou logo no início sobre essa questão da manifestação. É preciso que nós possamos entender, é preciso entender que a Ucrânia era oficialmente um país democrático. Um país democrático, em qualquer país democrático, quando se tem um problema relacionado com corrupção, com desvio de verbas, isso é resolvido por métodos eleitorais. Mesmo se nós pegarmos, por exemplo, a Europa, no pós-Segunda Guerra, diversos partidos de extrema-direita voltaram à política e, inclusive, continuaram combatendo a esquerda, mas combatendo nas urnas da política. Enquanto que na Ucrânia, o extremismo levou o povo a entender que um golpe com esses partidos capitaneando todo um movimento seria a solução para o país, e nós estamos vendo a que isso levou. O que é importante aqui enfatizar, né, porque alguém já talvez até queira fazer a seguinte pergunta: não, mas o melhor resultado eleitoral que os nacionalistas tiveram foi depois da Maidan, quando eles tiveram 10% dos votos, 10%, que é inclusive uma minoria. Só que aí tem um pequeno porém. Um partido como o Trizub de Stepana Bandeira, um partido como o Partido Social Nacional, eles jamais tiveram interesse em ser maioria nas urnas. Isso está presente em toda a história dessas organizações. Eles sempre quiseram ser o quê? Quiseram ser um partido de rua, um partido que tem um controle social, um controle civil. E isso nós percebemos pelas ações desses partidos. Por exemplo, se associando ao pequeno negócio. Como é que esse partido ganhou tanta popularidade? Né? O Partido Social Nacional, ele muitas vezes agia como uma empresa de segurança privada para pequenos negócios. Havia um ladrão ali que estava roubando uma loja. Então eles pegavam esse cara, davam uma surra, colocavam no ônibus, levavam às vezes para o outro lado do país. E isso, naturalmente, fez com que o partido fosse ganhando uma certa simpatia, principalmente dos pequenos comerciantes do oeste da Ucrânia. Porém, um evento que fez com que esse partido ganhasse a maior ressonância, né, quando ele, digamos, realmente decolou mesmo na política ucraniana, foi o famoso caso Bilazior. O caso Bilazior foi um acontecimento trágico que aconteceu na cidade de Lvov, quando um grupo de jovens se encontrava em um bar, né? Um bar, a gente sabe que, independente de questões políticas, é um local onde tem uma chance considerável de acontecer brigas e outros problemas. E havia um grupo de russos. Esses russos eles queriam que um tipo de música fosse tocado, o chanson. Chanson, para quem não sabe, é um estilo de música muito apreciado no meio criminal. E outro grupo queria ouvir música ucraniana. Foi então que um cantor famoso, inclusive da era soviética, o Bilazir, começou a cantar em ucraniano. E esses presentes russos, bêbados, que queriam ouvir chanson, acabaram partindo para cima dele e espancaram esse cantor até a morte, 2 contra 1. Foi um caso, de fato, trágico, que deveria ter as devidas
repercussões jurídicas necessárias, ou seja, fosse tratado como caso criminoso. Só que o Partido Social Nacional distribuiu uma série de panfletos alegando que se tratava do terrorismo moscovita que ocupava a Ucrânia e que, por isso, todos os russos, né, todos os moscovitas, como eles preferem dizer, deveriam pagar por isso. No enterro desse Belazir, eles conseguiram juntar grandes manifestações, mais de 100 mil pessoas participaram, e isso deu uma ressonância muito grande a esse partido, né, que acabou sendo visto, principalmente ali no oeste da Ucrânia, como um partido que estava defendendo os interesses do povo ucraniano. O grande problema foi o julgamento. Nesse julgamento, os assassinos foram, infelizmente, absolvidos, possivelmente devido a algum caso de corrupção. Estamos falando aqui de um Estado com níveis de corrupção até muito superior, fazem a corrupção no Brasil parecer uma brincadeira. Foram absolvidos somente no segundo, devido a muita pressão, devido a muita manifestação, devido à atuação desse partido, eles foram condenados e foram para a prisão, esses assassinos. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de um partido que sempre buscou o controle da rua, o controle social, que procurou sempre ter uma base jovem e que, em novembro, com o apoio de outras organizações, associando-se a outras organizações, criou uma organização inteiramente nova, que foi o setor direita, sobre o qual foi perguntado. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final da nossa live, tá? Daqui a pouco vai ter a live do professor Ricardo, mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. O canal do Cristiano, para quem está perguntando, é o Mineiro Soviético, correto, Cristiano? O canal tem o Mineiro Soviético. Camarada comissário. Camarada comissário, perdão. Camarada comissário, gente, deixa eu colocar aqui. Até porque eu sou cearense, ainda não me rebatizei como mineiro. Desculpa, perdão. Coloca aqui pra gente, porque tem um cara que sempre aparece aqui chamado Mineiro Soviético. Coloca aqui que eu vou dar destaque. Anota aí, coloca aí nos comentários. Gente, vai ter daqui a pouco a live do professor Ricardo Cabral. Eu vou colocar vocês, deixar pra lá, mas deixa eu só dar um alô aqui, tá? Porque o Nelsinho, nosso colega Nelsinho, também pediu para divulgar a live dele aqui, tá? Vai ter lá no canal Falando Geral a live do Nelsinho Mendes, que é o Paquistão ataca o Iêmen. Perdão. O barril de pólvora. Irã ataca o Paquistão, os Estados Unidos atacam o Iêmen. Quer dizer, o Oriente Médio continua sendo o Oriente Médio. Então, gente, eu vou pedir o Cristiano fazer as considerações finais, tá, Cristiano? Só peço que seja breve, que a gente vai entrar em outra live, e vou deixar o professor Ricardo para fazer as despedidas. Tá contigo, Cristiano. Tudo bem. Lembrando que o canal do Nelsinho, né, o Falando Geral, é um canal que tem pelo menos 5 vídeos, são 5 vídeos que tratam das origens do nacionalismo ucraniano, a ideologia em si. Mas, resumindo, o Euromaidan, acontecimento de 2013 e 2014, quer dizer, um acontecimento que está com praticamente 10 anos, foi uma grande tragédia histórica para o povo ucraniano, para o mundo, nós podemos dizer. Porque, apesar de romantizações que foram feitas por plataformas como a Netflix, como determinados veículos de mídia ocidental, é preciso que nós possamos entender uma coisa. Inicialmente, se começou como um protesto pacífico, tomou uma forma extremamente violenta, capitaneada por organizações neonazistas que viriam a tomar o poder na Ucrânia, a instalar um presidente completamente novo, que não tinha outro programa político senão o de promover aquilo que os ucranianos chamam de ucranianização. Porém, a história da Ucrânia nos mostra o seguinte: quanto mais a Ucrânia é ucranianizada, quanto mais ela é desrussificada, mais ela é também desumanizada e, ao mesmo tempo, renazificada. Isso nós percebemos nos anos
3040, em especial com o movimento colaboracionista, a ON-UPA, de Stepan Bandeira, em especial durante a ATO, ou seja, a ação antiterrorista que o Estado ucraniano lançou contra a população do leste da Ucrânia, e hoje nós vemos isso também durante a Operação Militar Especial. Nós estamos falando de organizações extremistas, organizações que não querem o debate, organizações que, ao contrário da democracia, do que a democracia prega, que é o debate de ideias, que é o debate nas eleições, eles preferiram um caminho completamente diferente, que é a desumanização do inimigo, na figura para algumas organizações, do judeu, para quase todas as organizações nacionalistas, do moscovita, que é visto, por sua vez, como ocupante e que, por ser um ocupante, precisa ser destruído e escorraçado da Ucrânia. Esse tipo de política, esse tipo de ideologia não trouxe nenhum impacto positivo, nem para a economia, nem para a sociedade ucraniana. E o que nós estamos vendo hoje acontecer é exatamente uma consequência da chegada desses ideais, da chegada dessa lógica, dessa mentalidade ao poder. É um termo bastante extenso, mas que a gente acaba tendo que ser sucinto aqui, e que, por isso, eu quero agradecer a esse espaço, ao comandante Robson Farinados, quero agradecer também ao professor pela participação, pelas perguntas, a todos os que perguntaram, e deixar bem claro que o meu canal ele é um canal aberto, ele é um canal que vai trazer, digamos, mais páginas de todo esse episódio trágico que, nesse ano, completa os seus 10 anos. Muito obrigado. Professor Ricardo, quer indicar a tua live aí? Obrigado, Cristiano. Ricardo, tá fechado aí teu microfone. Tá fechado. Bem, gostaria de agradecer ao Cristiano por muito conhecimento aqui. Eu anotei um monte de coisa aqui, bastante interessante. Vamos recomendar lá, você deixa o seu endereço eletrônico, é importante. Depois nós vamos falar sobre o Irã e o Ansar Allah, né? Ansar Allah, porque é importante que as demandas vão acontecendo, né? Porque eles não baixaram, né, a bola, né? Apesar de atacar. É aquele negócio, aposta. Isso aí, a gente devia, na casa de aposta, deve estar pagando nada, porque era a coisa mais certa do mundo, né? Que eles iam revidar e iam continuar revidando. Bem, mas aguardo vocês lá. Só 10 minutinhos, a gente acabar aqui, eu já começo lá. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Robson. É sempre um prazer estar aqui no Arte da Guerra. E vamos lá. Boa noite a todos. Gente, para quem perguntou, o canal do Cristiano é o canal Camarada Comissário, tá? Então agora vocês vão ter a live do História Militar Debate, a live do Nelson. Hoje eu estou colocando a vinheta, gente, a vinheta da escola de curso. Lá tem curso do professor Ricardo Cabral, tá? Do Rodolfo. E a gente está ampliando a base de curso do Arte da Guerra. A gente quer transformar isso aqui em um think tank no futuro. Então, olhem, conheçam a escola de curso do canal, que se encontra aqui na descrição, tá? A gente está ampliando o portfólio. Vocês vão ter muitas novidades aí. É um espaço militar criado especialmente para vocês. Então, boa noite, Cristiano. Boa noite, Ricardo. E aí, vamos lá para a live do História Militar Debate. Falar uma coisa para vocês. Eu andei matutando hoje, até vou fazer um Twitter quando eu acabar aqui. Nós devemos estar chegando a semana que vem em 70 milhões de visualizações. E eu quero fazer uma live lá no Velho General para comemorar. Essa semana eu publiquei um artigo no Velho General, é um artigo que é para assinantes, mas que ele fala sobre a parceria entre